Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. É muito difícil você ser o primeiro a lançar uma tecnologia, porque se essa tecnologia chega cedo demais no mercado, pode ser que não engate, não tem como ela se manter. Não existe um modelo sustentável para ela se manter, né? Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais o episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou Josué de Oliveira. E eu sou a Ana Marques. A OpenAI vai receber uma nova e enorme rodada de investimento. A empresa fatura bastante, mas segue dando prejuízo. E assim como ela, diversas outras startups de IA lutam para provar que, além de impressionante, essa tecnologia também precisa ser útil na vida das pessoas. No episódio de hoje, a gente conversa sobre os desafios das empresas de IA para encontrar um modelo sustentável. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts, segue a gente no seu app favorito e aguenta aí, que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 16 minutos e 18 segundos. Bora lá, Josué, qual que é a primeira aí? A primeira que nós temos aqui é do Leandro Ramos. Ele deixou um comentário lá no YouTube sobre o episódio de semana passada, né? Quando falamos sobre os óculos inteligentes da Meta. Ele disse o seguinte: poderiam aplicar essa tecnologia para ser um assistente de locomoção em tempo real para deficientes visuais. Nos deixaria com bastante autonomia para caminharmos sozinhos. Eu acho que nem precisa ser um óculos tão avançado para isso, saca? O Meta Ray-Ban mesmo. Eu já vi um vídeo de uma moça que ela é cega no Instagram. Ela postou dela no supermercado, assim. Acho que ela, na verdade, pet shop, ela vai comprar ração pro cachorro dela, e ela chega na frente da estante, assim, e começa a perguntar, né? O que é isso aqui? O que é isso aqui e tal. E a Meta e a AI vai falando pra ela, esse pacote marrom, tem não sei do que lá no pacote, né? Vai explicando ali descrevendo a ração, o snack ali que ela queria comprar pro cachorro dela. Então, eu suspeito que já dá pra fazer isso de alguma forma com o óculos da Meta. Talvez ele não fique te falando em tempo real, passo a passo, porque deve gastar uma bateria gigante, né? Ficar ligado o tempo todo. Mas se você tá andando e pergunta onde eu tô, o que tem na minha frente, ele faz exatamente isso. Ele te fala, aqui tem um semáforo, aqui tem uma faixa de pedestres, ele vai te explicar. É interessante. Então tem como adaptar pra algumas coisas, pelo menos, né? Acho que o Leandro tá se referindo, tipo, a aplicar essa tecnologia, de repente criar um modo específico para assistir pessoas cegas, né? Então, tipo, aí de fato vai ter os desafios de bateria nisso tudo, né? E também os desafios de, tipo assim, calibrar muito bem a leitura de ambiente, porque nesse caso, se você tá lidando com uma pessoa que não consegue ver o que tá à sua frente, aí os riscos aumentam, né? Então, tipo, um modelo como esse não poderia errar. Então, seria uma liability para as empresas. Então, de repente, talvez por isso eles nem tenham feito nenhuma divulgação em cima disso, né? Porque pensando aqui parece meio óbvio, mas qualquer problema que gerasse, né? Seria um problema para as empresas se explicarem, resolverem aquilo, e poderia de fato gerar riscos sérios para as pessoas. Mas, sei lá, vai que conseguem um dia criar um modelo que funcione especificamente para isso, calibrado para esse público. Não, mas eu acho que não é tão difícil não. Tudo bem, é uma liability, mas até aí os termos de uso do Waze já devem ter alguma coisa, saca, que garantem que o Google não vai ser processado se você entrar no morro do Rio de Janeiro, ou uma favela de São Paulo, saca, um lugar perigoso, assim. Isso dá-se um jeito legalmente. Mas eu tava lembrando aqui que o Apple Watch, ele já tem o recurso de vibrar com o Apple Maps. Então você coloca as direções e ele vai vibrando pra te indicar o caminho quando você tá caminhando, né? Então, eu não lembro exatamente porque eu tentei usar uma vez e não consegui. Mas é tipo, vibra, hipoteticamente aqui, tá? Vibra uma vez significa que é pra você virar pra esquerda. Vibra 2 vezes é pra você virar pra direita, né? Então ele já tem isso. Isso integrado com os óculos, supondo que a Apple tivesse, por exemplo, um Ray-Ban, igual a Meta tem, com a Siri mais avançada, que ainda não existe, não saiu, seria interessante, porque daí a Siri tá sendo os seus olhos e ela tá se comunicando com o relógio. Você sabe que tá na hora de virar, porque o relógio fez o barulhinho.
Não Sim. porque a Siri tá te falando visualmente, né? Tipo, é GPS, é mais preciso. Mas aí, com isso, a Siri tá olhando na sua frente, falando assim, aqui tem você vai atravessar um cruzamento, você vai ter que atravessar a rua, tá vindo um carro, cuidado, né? Então, isso seria bem interessante, né? Seria bem legal, mas essa integração completa, assim. Seguindo aqui, o próximo comentário é do Luiz Prego. Ele deixou o comentário lá na comunidade. Sinceramente, não acredito que nenhum dos AR/VR que foram lançados até hoje vão tirar o Next Big Thing. Nem sei se esse produto destronador de celular existirá algum dia nas próximas décadas. Afinal, qual seria a vantagem? Os métodos de input ainda são muito arcaicos e inconvenientes, como voz e gestos. O celular é muito mais democrático. No episódio, eu só consegui lembrar dessa cena. Ele colocou o link para a cena do filme Jogador número 1. Nessa cena, o CEO lá da empresa, que é o vilão do filme, ele fala que no modelo novo que eles estão trabalhando, enfim, eu não lembro de todo o contexto do filme, e a cena que ele colocou é bem curtinha, só um corte, na verdade, desse pedaço, que ele fala, nesse modelo aqui, nós fizemos pesquisas e vimos que conseguimos colocar propaganda em até 8% do campo de visão do usuário antes de induzir convulsões. Então, antes do usuário desmaiar, você vai colocar 8% da visão dele coberta de propaganda e anúncio, coisa que a Meta gosta de fazer. No limite do que dá, né? Ele continua aqui. Pra pergunta do final, uma das poucas coisas que gostaria de ver nesse tipo de óculos seria um jogo à la Pokémon na vida real pra jogar com os amigos, mas ainda assim seria muito nicho. Olha que não seria não, cara. Uma galera joga Pokémon. Vai ficar você, primeiro lugar, o Lucas Lima, que participou do episódio, vai jogar junto com você certamente. Grande fã de Pokémon, mas, cara, Pokémon é uma propriedade, assim, com milhões e milhões de fãs. Eu tenho certeza que assim, real mesmo, não tô brincando. Eu tenho certeza que se saísse um jogo de Pokémon que funcionasse bem pra esse tipo de plataforma, a galera pularia em cima, cara. Sim. E sobre a questão que ele tava levantando ali dos métodos de input, ontem eu tava brincando com o iPhone, controlando ele com os olhos e testar pra ver como é que era. Primeiro ele faz uma calibração, então ele exibe a bolinha em vários pontos da tela, você tem que olhar pra essa bolinha. É muito difícil, você tem que olhar pra bolinha. Não pode desviar o olhar, porque ele tá rastreando o seu olho, né? Aí depois, beleza, apaga tudo e o seu olho, você vai movendo ele na tela, assim, e ele meio que circula os elementos com, um quadradozinho, assim, transparente, pra indicar que você tá selecionando aquela parte. Então, uma conversa do WhatsApp, por exemplo, você tá lendo, ele fica em cima do balãozinho. Só que daí, se você segura o olho por muito tempo, alguns segundos, ele começa a aparecer uma bolinha, assim, que vai carregando, que é pra indicar que ele vai dar o efeito do toque. Seleciona a mensagem. Ele seleciona a mensagem, pra ver informações, pra compartilhar, né? Aquele menuzinho que aparece com o toque no celular. E aí, sem querer, eu tava ouvindo o áudio que uma amiga minha mandou, enquanto eu tava lendo as mensagens que ela escreveu. E aí, sem querer, eu não sei o que eu fiz, eu comecei a ligar pra ela. E aí, eu não conseguia desligar a ligação, tentando desligar. 18 ligações de Thiago Mobilon. O que aconteceu? E ela, você interrompeu, não sei do que lá. Então eu apontei o celular pro teto, pra câmera parar de ver meu olho, e digitei assim, foi mal, liguei com meus olhos, né? Meus olhos. Escrevi tudo errado, né? Enfim, mas realmente essas coisas de input, o mais fácil de controlar ainda é o gesto, né? Ainda é o toque, na verdade. Sim. Né, do celular. Nem todo mundo pode utilizar esse método padrão, né? Que nem a gente leu agora há pouco, por exemplo, o do Leandro Ramos, que ele usa o toque, mas é diferente. Ele usa como um leitor de tela, provavelmente, para entender ali o que tá na tela, né? Mas enfim, para quem pode, ainda é o jeito mais fácil de você ir mais rápido, com menos fricção de você fazer as coisas. E eu acho que vai ser assim por muito tempo ainda. Vai ser legal o momento que a gente puder ter um agente, um assistente, um robô doméstico, sei lá, que a gente consiga interagir de forma natural por voz. Como dispositivo móvel, não vejo outro método de input, saca? A não ser, sei lá, um Neuralink da vida. Alguma tecnologia que controla o pensamento. Suponho que se funcionasse bem, um pensamento seria mais preciso do que o toque, assim, mas até a gente chegar lá, né? Mas assim, também é a única coisa que eu consigo pensar. Até porque eu imagino, o que mais atrapalha na tecnologia, principalmente no celular, que eu acho que é pior do que no desktop, é a fricção de você ter que pensar no passo a passo que você tem que fazer para executar uma tarefa. Você não pensa na tarefa, né? Você pensa, eu quero isso, logo eu tenho que, vamos lá, clica aqui, abre o ícone tal. Qual que era o nome do ícone mesmo? Qual que era o nome do programa? Aí você tem que lembrar. Beleza, achei.
abre ele. Eu tenho que entrar em tal lugar. Qual que é o menu que eu tenho que entrar? E, né, aquela coisa toda. Até você executar a tarefa. Por exemplo, um iFood, um Nubank, pagar uma conta, fazer um Pix, né? Enquanto que um método onde você controla com o cérebro, teoricamente teria que ser uma coisa natural de você... Teoricamente, sim. Né? Tipo, fazer Pix de tanto para josué@tecnoblog.net, por exemplo. Né? Enfim, tá lá o Pix na conta do Josué. Eu não preciso, tipo, abrir menu, fazer tal coisa. Fazer uma concatenação de etapas, né? Tipo, faria pouco sentido, né? Pareceria um desperdício da tecnologia em si, né? Porque a interface e o aplicativo serve para conseguir meio que categorizar as etapas para que você tenha tudo ali empacotado. Mas a gente não pensa em etapas de aplicativos, na verdade. A gente pode até pensar nas etapas, mas não de comandos de aplicativo, né? Seguindo aqui, temos uma mensagem rápida do Vinícius Mazola. Ele tá comentando algo que eu disse no episódio, que a gente discutiu, na verdade, sobre pessoas que já usam óculos, né? A gente não sabe se esses óculos da Meta ou outros parecidos serão necessariamente óculos de grau, né? Que a gente consiga definir ali, as lentes. E seria estranho, eu falei no episódio, seria estranho colocar um óculos maior por cima de um menor. Aí o Vinícius diz o seguinte: fala pessoal do Tecnocast, sobre colocar um óculos em cima de outro, já existem soluções que são vendidas até em óticas. Elas se chamam fit over. E não fica ruim, não. Olha aqui um exemplo de uma ótica aqui na Alemanha vendendo. E eu cliquei no link, né? Ele deixou o link da loja. Basicamente é um óculos que fica por cima do seu óculos normal, assim. Então, assim, parece fazer sentido em termos só espaciais, assim, pelo design. Parece que, ok, é um óculos grande que fica na frente de um óculos menor, que já é o seu óculos de grau, o óculos que você usa normalmente. Só que, obviamente, assim, pelo menos me pareceu ali vendo as fotos que estão no site, dependeria da armação do óculos de grau, porque às vezes o óculos de grau das pessoas já é um pouco maior, um pouco mais grosso, né? E aí você colocar um outro óculos na frente disso pode não encaixar muito bem. Mas dependendo do modelo, pode de fato funcionar, assim. Então, ok, faria sentido aplicando essa tecnologia do fit over que o Vinícius Mazola mencionou. E o último comentário do LS mandou também no Telegram sobre o podcast do lançamento do novo óculos da Meta. Essa informação já está desatualizada. A Meta comprou 5% da Essilor. Você fala como se escreve, ele diz. Eu trabalho no mercado oftalmológico com venda de equipamentos e dispositivos médicos para cirurgias de oftalmos, entre eles microscópicos cirúrgicos. Essa compra nos chamou muito a atenção, pois ter uma empresa do tamanho da Meta entrando nesse mercado, ele diz, a Essilor trabalha muito com equipamentos de diagnóstico, mas para ir para o lado cirúrgico não deve ser tão difícil não. Tivemos recentemente um cirurgião ortopédico utilizando o Apple Vision aqui no Brasil para fazer cirurgias. No segmento de neuro, já temos microscópio com VR e o próximo passo acreditamos que seja os micros oftalmológicos. Sobre ter o código aberto para demais marcas terem acesso e produzirem seus óculos inteligentes, eu acho pouco provável, já que a Meta tem um pedaço de uma marca gigantesca agora. Pois é, no episódio a gente não deu essa informação de que a Meta de fato investiu ali na EssilorLuxottica, enfim, e comprou ali 5% das ações, né? E de fato isso rolou há algum tempo, e sobre isso especificamente, o Zuckerberg disse numa entrevista lá pro Decoder, podcast, um dos podcasts do Verge, porque tipo assim, seria de pensar que a Meta poderia, sei lá, comprar essa empresa, né? Essa EssilorLuxottica, que é dona, por exemplo, da Oakley, da Supreme, né? Uma marca bem grande, europeia. E aí ele falou o seguinte, a gente conversou sobre investir neles, não vai ser um pedaço grande, não vai ser uma fatia grande da empresa, é mais uma coisa simbólica. Nós queremos que essa parceria seja de longo prazo e como parte disso pensamos que seria um gesto simpático. Tá aqui um gesto simpático, eu vou gastar alguns bilhõezinhos pra comprar 5% da sua empresa. Eu queria muito receber um gesto simpático do Mark Zuckerberg. Se você quiser demonstrar sua simpatia pra mim, cara, eu tô aqui. Ainda dentro disso, dessa coisa da parceria da Meta com a Essilor, tem um ponto interessante também, que também foi um furo lá do Alex Riff, editor do Verge, que o Google também se aproximou da Essilor a respeito de uma possível parceria para óculos inteligentes. O Google, ele ainda é um player nesse cenário, nesse segmento. Para quem acompanhou ali o I.O. esse ano, teve um momento que eles mostraram um óculos, ficou um negócio meio solto, assim, eles não chamaram tanta atenção para isso, mas tem um protótipo deles também, e pelo visto eles se aproximaram da Essilor, o que indica que eles não estão pensando em construir isso do zero, eles querem ter algum parceiro. Aí entra a segunda parte do comentário do LS, né, que, ok, o Google entrou em contato, mas a Meta tá sentada ali com 5%. Será que essa parceria com a Meta e esse lugar que a Meta está ocupando junto à Essilor impediria ela de, né, servir a outros players desse cenário, né? Tipo, será que o Zuckerberg vai querer alguma exclusividade? Enfim, então é algo que a gente não sabe ainda.
É de se pensar que sim, né? Se tem alguma tecnologia ali, alguma coisa estratégica, colocar esse investimento é uma forma de financiar o desenvolvimento também. E aí, para ser utilizado com outras empresas, sei lá, pelo menos um acordo de exclusividade temporário deve ter. 5 anos, sei lá, algo do tipo. Mas isso me fez lembrar também, né? Assim, a gente tem o Google, né, como um player que talvez tenha alguma coisa para mostrar também, assim. Eles já têm essa tecnologia há algum tempo, quer dizer, pensando pelo menos na proposta, né? Desde o Google Glass, tem gente pensando nisso dentro do Google. Então, a gente falou muito da Apple, né? A Apple como quem tá batendo de frente, pelo menos ali na proposta geral com o Vision Pro, mas também não pode esquecer que tem esse outro player que tá ali mais escondido, que não tem chamado a atenção pra isso, que é o Google. De repente tem a galera lá mexendo com protótipos e tal, e tem alguma coisa ali internamente sendo testada, que a gente não sabe, que de repente é do nível do que a Meta mostrou com o Orion. Então, e além disso, o Google também seria uma outra plataforma aberta, porque faria sentido com a proposta do Android e tal. Então, de novo, é mais um ingrediente nesse caldeirão aí de talvez a próxima plataforma computacional, se é que vai chegar a isso. Acho difícil que chegue a isso, mas, sei lá, sendo otimista, acho que pode ser o próximo gadget que algumas pessoas vão usar. Vai ser legal, o pessoal vai ter, mas não todo mundo, não vai ser um smartphone nem um computador, né? Vai ser bem mais limitado. Pelo menos no futuro próximo, assim. Enfim, bora pra pauta? Vamos lá. A OpenAI anunciou na primeira semana de outubro que vai receber um investimento de nada menos do que 6,6 bilhões de dólares. Só que tem um detalhe. Esses fundos estão sujeitos a uma mudança interna da empresa. Ela vai ter que se transformar numa entidade com fins lucrativos. Mas vale lembrar, a OpenAI foi fundada como uma organização sem fins lucrativos. E aí, em 2019, ela se dividiu, criando uma entidade separada com lucro limitado, que é Caped Profit, em inglês. Ou seja, essa OpenAI que recebe a nossa assinatura se chama OpenAI LP. Isso foi feito para que essa organização lucrativa pudesse receber os aportes de investidores como a Microsoft, que a gente já sabe que botou uma grana lá. Porém, a OpenAI ainda é controlada, a OpenAI LP ainda é controlada pela OpenAI do bem, sem fins lucrativos. Né? Do bem. Então, com esses 6,6 bilhões, essa realidade teria que mudar. Os investidores querem fazer valer a grana que eles estão colocando na empresa. Esse hype da IA já está durando um tempinho, né? E não dá para ficar assim para sempre. Já é muito dinheiro queimado ali. Em algum momento eles têm que mostrar como que isso vai se tornar um negócio lucrativo de fato. E além disso, a mudança tem um motivo mais óbvio, que é utilizar esse dinheiro para treinar as LLMs. Está cada dia mais caro comprar a placa de vídeo, né? Tem muito hardware necessário, muito investimento ali por trás. Os cientistas de dados, engenheiros mais avançados do mundo estão sendo recrutados por essas empresas. Também são salários muito altos, óbvio, né? Manter profissionais tão especializados assim. E com esse investimento, né, a OpenAI passaria a ser avaliada em cerca de 157 bilhões de dólares. E eu sei que isso parece muita grana, e o tanto que a gente tem ouvido falar da OpenAI, pode até ser estranho digerir a informação que eu vou falar agora, mas a OpenAI tem prejuízo. De acordo com algumas matérias, né, que têm se debruçado aí um pouco mais sobre a situação financeira da empresa, tem uma específica do New York Times que mostrou que a OpenAI estima um faturamento de 3,7 bilhões em vendas esse ano, só que eles também estimam perder algo em torno de 5 bi, depois de pagar as principais despesas ali. Então, a matemática básica, né? Se você fatura 3,7 e perde 5, você não tá muito bem. Não é legal ficar assim durante muito tempo. Então, é nesse contexto que rola essa nova rodada de investimentos, que é gigantesca, 6,6 bi. Participaram dessa rodada de investimento alguns fundos de Venture Capital, além de empresas um pouco mais conhecidas como Microsoft, Nvidia e SoftBank. E aí vem uma curiosidade, que acho que é interessante a gente saber também, é um momento super importante, talvez a empresa esteja caminhando para mudar a sua própria natureza, né, para se tornar uma empresa com fins lucrativos, só que a situação ali
entre, assim, os funcionários-chave não tá muito interessante nesse momento, vamos colocar assim. Pessoas que eram fundadores da empresa ou então em posições muito chave estão saindo aí nos últimos meses. Talvez o nome mais conhecido nesse contexto é o Ilya Sutskever, é um dos fundadores. Ele foi aquele cara que, dizem, arquitetou o golpe que brevemente tirou o Sam Altman da empresa. E então, depois o Sam Altman voltou, toda aquela história. E o Ilya Sutskever aparentemente foi uma peça-chave nisso daí e é um dos fundadores da empresa. E ele saiu, criou sua própria startup chamada Safe Superintelligence. E aí nisso ele já conseguiu levantar uma bagatela de $1 bilhão, inclusive, para essa nova startup. O John Schulman, também um dos fundadores, ele assumiu o setor de superalinhamento depois que o Sutskever saiu, e aí ele trocou a OpenAI pela Anthropic, que é uma rival, que tem investimento do Google, investimento da Amazon, foi fundada por ex-funcionários da OpenAI, e agora tem mais um ex-funcionário da OpenAI, que é esse John Schulman. E a Mira Murati, que a gente falou bem recentemente no episódio sobre criatividade, aquela mesma que era diretora de tecnologia e falou que certos trabalhos criativos vão sumir, mas talvez eles não devessem existir em primeiro lugar, bem, ela saiu bem recentemente, junto com outros 2 diretores. Não se sabe o que ela vai fazer, mas ela falou em criar tempo e espaço para fazer suas próprias explorações. Então talvez ela também crie sua própria startup e, enfim, atire em alguma direção própria. E o que tem se falado aí, tipo, em bastidores e tal, tem uma matéria até da Wired que conseguiu entrevistar ex-funcionários da empresa, é que esses movimentos ali internos, eles estão acontecendo porque tem uma fricção rolando, porque a OpenAI é uma empresa originalmente de pesquisa, né? Uma empresa sem fins lucrativos. E agora tem que se tornar um pouco mais uma empresa de produto. Então essa transformação não está funcionando bem para algumas pessoas e alguns encargos muito, muito altos ali. Então esse seria o contexto por trás dessas saídas. Então percebam como as duas coisas dialogam, né? Essa pressão por resultados, essa rodada de investimento de 6,6 bi, essa necessidade de ir além do hype, e as pessoas que estavam ali dentro têm que, de repente, se situar nesse novo contexto e, né, ocorrem fricções nesse momento. Né? Só que aí fica difícil a gente enxergar uma mudança nesse cenário, porque é uma tecnologia que ainda é muito nova, se a gente for pensar, né, em muito pouco tempo ela teve grandes avanços, mas ainda assim é impressionante, mas o que a gente faz com ela, né? Para ter uma ideia, o Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, ele afirmou que nos próximos 3 anos o valor para treinar os novos modelos de IA pode chegar na casa dos $100 bilhões. Então, você tem que receber muita grana, você tem que ter algum produto muito usado no mundo todo, né, para você ter conseguir financiar esse treinamento, fora os salários e fora, né, tudo mais. Imagino que esse valor que ele tenha falado aqui seja só os custos de hardware, né, não deve incluir tudo. Então as empresas de IA, pelo menos no ponto de vista financeiro, elas não estão super bem posicionadas para competir nesse cenário, quando a gente olha Big Techs como Google e Amazon e a grana que eles têm em caixa ali. E é engraçado porque quando a gente começou a falar muito sobre isso no Tecnocast, desde ali 2022, para mim era óbvio, né? Tipo, a OpenAI apareceu e é a empresa do ChatGPT e de repente tá todo mundo falando sobre isso. Olhando ao longo do tempo essa dificuldade da empresa e de outras empresas também, para mim é um pouco surpreendente que eles não tenham encontrado ainda algum modelo de negócio claro ali, objetivo, que as pessoas queiram, que faça sentido. Eu não sei como é que isso pra vocês, assim, mas pra mim causa um pouco de surpresa, porque parece não fazer sentido. Caraca, olha essa tecnologia, olha como essa empresa tá inovando, olha só como essa tecnologia promete, e eles estão ali à frente, né? Eles estão à frente da concorrência em muitas coisas, mas ainda assim, estão ganhando 3,7, perdendo 5. Então, não sei, assim, me parece um pouco surpreendente essa situação toda, sabe? Pra mim é um pouco esperado. Eu imagino que eles ainda tem muita coisa para ser estudada. Então, essa fase da empresa de pesquisa, né? É difícil superar isso, ainda mais com uma tecnologia tão nova e com tanto potencial de exploração. E até por isso, eu acho muito natural que esses grandes investidores sejam também Big Techs, né? A gente tem Microsoft investindo, a gente tem NVIDIA, a gente tem empresas, né? Que precisam dessa tecnologia para os seus ecossistemas, algumas que já têm desenvolvido, né? Então, a gente tem a Microsoft aí já com o seu caminho começando a andar bem. Quanto mais a OpenAI desenvolver, melhor, né? Porque aí eles têm ali também uma base, né, para desenvolver o deles, e com isso todo o ecossistema gira. Então, não é algo que eu acho que tá tão
meu Deus, caramba, eles não lançaram nenhum produto. Acho que no momento o maior produto deles não é mesmo pro usuário final. É quase um B2B ali, né? Então, eu acho que a grande importância da OpenAI é essa mesmo. O ChatGPT acabou chegando no usuário final, conquistando, né, muita gente e tal, teve o hype, mas eu acho que a maior importância, até em termos históricos, assim, é realmente eles estarem pesquisando e desenvolvendo para colocar isso em jogo para as empresas que já têm aí uma praça, né, poderem distribuir isso pro usuário final, pra gente aqui que tá na ponta. O que eu tava pensando aqui é que é um custo que parece que não dá tempo dele se pagar antes de você ter que treinar outro modelo. Eu tava pesquisando aqui rapidinho, conta de padaria, porque eu lembro que tinha uma matéria da Fast Company, acho, há alguns anos que eu citei no Tecnocast, que falava que o iPhone foi o produto de maior sucesso da história do capitalismo, provavelmente ainda é até hoje. Mas essa matéria citava que o primeiro iPhone ele custou 150 milhões de dólares para ser desenvolvido. E isso foi feito no período de 30 meses. Óbvio que assim, não foi só 30 meses, não foi só 150 milhões, porque foram décadas de uma empresa desenvolvendo várias tecnologias que levaram ao iPhone. Você não senta numa cadeira e fala, vou criar aqui esse display, né, e esse device. Mas enfim, o produto específico teve essa estimativa aí de custo. Então, quanto que você precisa vender de iPhone para trazer de volta essa grana que você investiu? Né? Uma conta básica aqui. O primeiro iPhone, a estimativa é que ele vendeu 1,4 milhão de unidades. Tô vendo aqui com a IA do Google, tá, gente? Mas em 2007, né? Mas, enfim, só pra gente fazer uma conta básica aqui. E na época, o iPhone foi lançado por $499, a versão de 4 GB, ou $599 a versão de 8 GB. Então, vamos dizer que o ticket médio da Apple era de 714 milhões de dólares. Então, só aqui você já tem 3 vezes o valor investido, óbvio, em faturamento, né? A gente não sabe exatamente qual que é a margem, né? Mas, enfim, para um primeiro produto que ninguém conhece e você nem sabe se vai vender, tá mais do que bem pago. Você já tem grana o suficiente para investir no segundo produto, por exemplo. E aí, quando a gente vê o mundo das LLMs, que você precisa de bilhões de dólares para treinar um modelo, e esse modelo talvez nem seja um modelo que tenha uma utilidade para você colocar em produção, é realmente muito difícil de sustentar isso, né? Você precisa de muito capital que não é seu. Então, você tem que ficar dividindo a empresa com investidores e dividindo para conseguir desenvolver isso. Então, acho que o resumo da história das LLMs é o seguinte, pelo menos até aqui, é muito difícil você ser o primeiro a lançar uma tecnologia, porque se essa tecnologia chega cedo demais no mercado, pode ser que não engate, não tem como ela se manter. Não existe um modelo sustentável para ela se manter, né? E por mais que essas empresas estejam entregando resultados que são incríveis, a gente vê que realmente é um avanço gigantesco perto do que a gente conhecia antes, que eram os chatbots, aquelas coisas que ficavam pegando palavras-chave. Por mais que tenha esse resultado, né, ainda não é algo que a gente pode colocar em produção para coisas sérias. As empresas ainda não podem confiar nesses modelos para coisas que você não pode ter erro. Esses erros, né, você não tem como remediar, você teria prejuízo com aquilo. Então, por mais que sejam tecnologias incríveis e revolucionárias, elas ainda não têm uma aplicação prática para o usuário comum ou para as empresas. Não de uma forma que seja indispensável, né? Não tem uma coisa que a gente consegue colocar no dia a dia e, beleza, isso aqui mudou completamente a minha vida. Eu não consigo viver agora sem um celular, por exemplo, né? Não tem nada que a gente tenha para realmente aplicar IA no dia a dia ainda. E é engraçado, você deu o exemplo do iPhone, né? E foi o Jensen Huang da NVIDIA que, há uns meses atrás, ele falou que o ChatGPT foi o momento iPhone da IA. Se não me engano, foi ele que falou isso. Tudo bem, é uma frase que ele está usando ali para aumentar o hype em cima da tecnologia, que a empresa dele tem muita responsabilidade na criação e na manutenção, mas se a gente para olhar realmente o que o iPhone se tornou, como que ele realmente se tornou essa coisa indispensável, que está na mão das pessoas, as pessoas veem valor e utilidade naquilo, não é exatamente isso. Não foi exatamente um momento iPhone. A gente precisaria de algum outro paralelo com alguma outra tecnologia que sozinha, simplesmente a tecnologia em si, tenha aparecido e todo mundo tenha ficado, uau, caramba, mas tá, como é que isso não é um produto ainda? Isso não é algo que tão cedo vai se tornar importante e parte da vida das pessoas. Talvez até seja, do ponto de vista de evolução tecnológica, um grande salto, né? A gente pegar o ChatGPT, o GPT, e comparar com os modelos anteriores, e pegar um iPhone e comparar com o que a gente tinha antes, que era um
os Nokias ali e tal. Talvez até seja um grande salto tecnológico, mas cai nesse problema de, será que não é cedo demais? Ainda não é um avanço suficiente para ele ser um produto que a gente confia no dia a dia para fazer várias coisas. E a OpenAI está muito focada na corrida, todas as empresas estão muito focadas na corrida, e criar um modelo mais avançado que seja capaz de fazer coisas mais impressionantes e que não delire, não alucine. Mas eles ainda não têm uma interface amigável para o usuário, né? É só um chat. Sei lá, eu não consigo ligar ele aqui em casa como um sistema autônomo que controla a minha vida, que compra passagem para mim e faz um monte de coisa. E aí tem um monte de startups surgindo com esses modelos que criam agentes para fazer essas coisas. Mas ainda assim, não dá para confiar nesses agentes ainda para fazer tarefas muito complexas, porque eles erram, eles ainda não são bons, perfeitos. O que eles fazem é impressionante, porque a gente conhecia até hoje, mas ainda não dá pra deixar na mão deles as coisas. Mas será que não é uma mudança aí de modelo realmente? Porque a gente tá acostumado com essas empresas que tem tudo. Então ela tem o software, ela tem o produto final, ela tem... Enfim, ou então ela tem grandes parcerias para o produto final e de repente a OpenAI pode ser uma empresa que fornece ali a inteligência artificial para grandes empresas que já têm o ecossistema, né? E ela não necessariamente precisa pensar nesse produto pro usuário, apesar de ter o GPT lá, mas... Obviamente, isso não vai, né, sustentar ela pra sempre. Então, acho que talvez seja uma mudança em como a gente enxerga, né, esses grandes players. Porque ela é uma grande player, ela tá ali. Ao mesmo tempo, ela não é igual. Ela não é igual à Apple. É diferente o modelo de negócio dela e o negócio. O produto dela é outra coisa. Então, eu fico pensando assim, é uma comparação de coisas diferentes, né? Eu fico sempre caindo nessa. Caramba, mas será que ela vai conseguir em algum momento desenvolver? Mas será que ela tem que conseguir desenvolver algum produto? Ou ela tem que fazer parcerias muito boas, né, com outras empresas? É isso que fica na minha cabeça, assim, se ela conseguir parcerias boas, essas empresas, obviamente, injetando dinheiro, vindo dinheiro, né, para que ela consiga vender para essas empresas e não para o usuário. Ela não tem que se preocupar, porque aí é outra coisa, né? As grandes empresas, elas já têm a sua base de usuários, seus dados ali, né? E o que a OpenAI, ela de repente, com alguma coisa que ela já tem agora, ela pode vender dados, talvez? Ela já tem um pouco disso, mas ela nunca vai conseguir entrar nessa briga com um Google da vida que tem, né, os dados de todo mundo, que, enfim, um Facebook da vida que tem os dados de todo mundo. Então, assim, é muito difícil, né, ela entrar nisso pra competir. Eu acho mais fácil ela entrar pra ser parceira. E aí sim, com a tecnologia que ela desenvolve, ela vai fazendo as outras empresas também desenvolverem essas novidades todas que a gente tá vendo. Eu entendo o que você está dizendo e acho que faz sentido. No cenário que a gente tem agora, a gente tem várias outras empresas que podem ser parceiras das empresas que têm o ecossistema. Então, você tem a Anthropic, né, que foi fundada ali por ex-OpenAIs. Também tem o Claude, que é o chatbot deles e tal. Tem a Mistral, que é a francesa, que recebeu um aporte grande da Microsoft. Tem até a Meta com a Llama, né, que tem uma proposta um pouco diferente, é aberto, open source ali e tal. Eu entendo o ponto de que uma empresa não precisa ser a empresa que tem a interface direta com o usuário de alguma forma. Ela pode ser uma empresa que está atrás, oferecendo uma infraestrutura para outras, e essas outras empresas que estão mais à frente vão ter que se preocupar com o cliente final, né, com o usuário final dali para frente. Só que quando chega nesse ponto em que você tem muitas empresas que estão ali atrás oferecendo essa solução, todas estão gastando rios de dinheiro para criar essa solução, meio que se torna necessário alguma outra coisa que não só ficar atrás. O ficar atrás certamente vai ser estratégico para eles. A OpenAI tem parceria com a Apple, por exemplo. Isso certamente vai render dinheiro para a empresa, então não é algo que eles tenham que se desfazer, tipo, não é uma bobagem. Certamente vai ser importante. Só que a Anthropic tá logo ali. A Anthropic pode bater na porta e falar, opa, também tem um modelo bonzão aqui, se não quer usar não, Apple, se não quer usar não, Google, sei lá. A ideia da Apple é ter a API para que todas as empresas disponibilizem ali. Então, tipo, isso já muda bastante as coisas, porque de repente, o que você tem não é único. É algo que vários outros players vão... É uma commodity. É uma commodity. É bizarro a gente falar que uma tecnologia tão impressionante quanto a inteligência artificial generativa é uma commodity, mas no cenário que se desenha, parece algo assim. Porque, tudo bem, beleza, no episódio que a gente gravou no ano passado com o Diogo Cortis, que é um especialista na área, ele explicou pra gente o caminho até a gente chegar onde tá, né? Começou uma coisa ali nos laboratórios de universidades, uma coisa muito restrita, cientistas de dados, galera de treinamento, de machine learning. Só que aos poucos as empresas foram entrando, fazendo parcerias. E aí, de repente, essa relação com o mercado ficou um pouco mais amigável. E, de repente, o mercado se tornou o principal local onde essas pesquisas se dão. Então, a partir do momento em que você tem essa entrada do mercado em si,
cena e abraçando essa tecnologia, você tem mais dispersão de onde estão as pessoas que são capazes de treinar esses modelos, de onde estão os profissionais. Então, de repente, tudo bem, a OpenAI tinha muita gente capacitada, mas agora não é a única. Agora tem muita gente no Google. O Google tem a DeepMind, né? Nem falamos de DeepMind, mas a DeepMind está ali bem conectada ao Google mesmo, com um braço de pesquisa e criação de produtos. A Mistral é uma grande na França, então, tipo, totalmente um outro local, né? Outro contexto econômico, de startups, enfim. Então, de repente, vão pipocando esses outros players e, de repente, peraí, o que eu tinha aqui que era tão incrível, que gerou o ChatGPT, agora tem outros chatbots também. Agora tem mais gente que tem o que eu tenho. Então, o que eu posso fazer para além de oferecer uma infraestrutura, uma tecnologia que empresas que estão mais de frente do usuário vão poder usar? Pô, seria bom se eu pudesse conseguir o acesso a esses usuários. Como? Não sei como ainda, não tá claro, mas seria ótimo para eles. A Ana tá enxergando um caminho que é esquecer o B2C, né, a empresa falar com o consumidor e a empresa falar com empresas, B2B, beleza. Eu acho que o ponto é que o motivo de não ter nada rentável ainda B2B, né, empresa com empresa, é o mesmo de não existir nada rentável B2C. O motivo delas não terem ainda engatado nenhum modelo com empresas, é porque não tem como. Os modelos são muito avançados, mas eles são avançados para fazer coisas que, na rotina das empresas, você só pode confiar com tarefas muito básicas. Se você coloca tarefas muito complexas, sem supervisão, ele dá problema, ele pode alucinar, você não consegue confiar nele, no modelo. Então, esse é o mesmo motivo que você não tem nada de inovador ainda para consumidor. E eu acho que aí tem a outra questão, que tem essas limitações de ter uma interface humana, uma interface com o mundo real, né? Ou uma interface também com outros aplicativos, né? Tem a API, mas você tem que desenvolver tudo, então alguém tem que desenvolver alguma coisa. Enfim, então eu acho que o motivo é o mesmo, né? Para todas as coisas. E aí, beleza, eu fiz o paralelo com o iPhone, né, que é um produto físico. Dá pra gente olhar também com o histórico das Big Techs quando elas eram só bebezinhos ali, só empresas que faziam uma coisa só. Facebook, por exemplo, demorou um tempinho para começar a exibir os anúncios. No filme da rede social até tem aquele episódio lá que o Eduardo Saverin vai para Nova York ter reunião com executivos, né, para tentar trazer banners para colocar dentro do Facebook, vender banners, ele tava indo fazer isso. Pelo que o filme relata, e o Zuckerberg puto, né, porque não, a gente não pode colocar isso agora, porque a gente vai afastar os usuários e tal. Ainda é cedo. Ele tava certo, porque até hoje os anúncios eles são nativos, naquela época não tinha isso ainda, e o Facebook precisou desenvolver uma rede inteligente de anúncios, com self-service, com você podendo direcionar o anúncio pro perfil exato de quem você quer atingir, né, então é por isso que o Facebook conseguiu ali rentabilizar com anúncios, mas qual é o custo para um Facebook rodar num servidor? Quanto que os investidores estavam gastando ali para manter os servidores do Facebook rodando? PHPzinho lá rodando, tudo bem, é bastante coisa, bastante gente acessando. Mas quanto que você gasta em comparação para treinamento de IA e é um modelo que você treina apenas para falar assim, legal, avançamos, vamos treinar o próximo. E opera no prejuízo todos os dias. E aí começa mais investimento para treinar o próximo, que provavelmente vai ser maior e provavelmente vai ser mais caro também. Uma GPU da NVIDIA hoje deve ser mais caro do que o Facebook custava na época. Do jeito que eles estão cobrando. Talvez. Eu acho que é uma questão apenas de uma corrida e se o carro consegue chegar no final da corrida antes de terminar o combustível. Não tenho dúvidas de que esse carro é impressionante, de que ele é super avançado e que a tecnologia dele não morre com as empresas. Se as empresas morrerem hoje, essa tecnologia vai continuar sendo desenvolvida, a gente vai ter outras empresas daqui a alguns anos, mas se essa empresa surgiu cedo demais, o carro pode acabar a gasolina antes da linha de chegada. E aí não tem guincho para levar ele até a linha de chegada, porque se a gasolina acabar, o hype acaba, a corrida acaba e vai todo mundo embora, entende? Então, esse é o problema dessas empresas todas, mas principalmente a OpenAI, porque a OpenAI tenta manter o status de líder de tecnologia mais avançada. E isso também significa gastar mais dinheiro, né, para treinar modelos mais avançados. Esse é o ponto da urgência. O hype tá começando a incomodar. Se a empresa não tiver pelo menos batendo no 0 a 0, isso pode assustar os investidores e pode também, consequentemente, atrasar a chegada da IA por alguns anos, porque
se a líder em tecnologia perder financiamento e tipo, vai dar uma estagnada esse mercado agora, todo mundo vai tirar um pouco o pé, ninguém precisa correr tanto. O próprio Google que tá jogando IA em tudo, porque, vamos perder o buscador, né, as pessoas vão começar a usar chat agora, o próprio Google vai falar assim, bom, não tem concorrência, então, né, deixa do jeito que tava antes, que é mais lucrativo, não tem porque a gente forçar tanto essa corrida da LLM. Ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo tá querendo que vá, que desenvolva. As empresas, elas estão há muito tempo numa estagnação. A gente tá com coisas eletrônicos e, enfim, plataformas que a gente usa de uma mesma forma por bastante tempo, se a gente for pensar em termos tecnológicos, né, em como as evoluções tecnológicas são. Então, a gente tá num período muito, assim... obviamente, o exemplo mais corriqueiro é o celular, né, que tem muito tempo que não inova, é aquilo, e os consumidores acho que já estão fazendo uma pressão, né, a sociedade já pressiona, qual é a próxima? E agora? O que a gente... né, então, assim... Eu acho que as empresas, elas estão sentindo essa necessidade de avançar. E é por isso que eu falei no início que a importância da OpenAI é histórica. É de, tipo assim... É o gatilho, né? De tipo, vai, e agora vamos todo mundo. E aí o Google foi e todo mundo foi. Então, e aí é o que o Moby falou. Não necessariamente ela precisa continuar. Ela já teve ali sua importância histórica. Seus 15 minutos. A tecnologia não vai morrer, ela vai continuar se desenvolvendo. O Netscape foi muito importante para existir o Spotify, né, gente? Exato, exatamente. Então, assim, eu tô nessa porque eu tô pensando assim, talvez a resposta seja, não vai ter nada além do hype mesmo, sabe? E não era pra ter, era tipo... Beleza, cada executivo vai abrir sua micro empresa de IA e eles vão vender soluções ali para as grandes empresas. Porque é isso, se eles forem tentar bater de frente com empresas que já são consagradas, essas grandes empresas, eles vão precisar realmente parar tudo que eles estão fazendo e planejar isso. Não é muito simples entrar de cara para competir com empresa de produto, né? Até empresa de serviço, mas empresa grande. Então, eu acho que não é o foco. Não é para ser o foco. Ela ainda tem muita coisa para desenvolver no deles, né? Por isso que eu falei, empresa de pesquisa mesmo. Então, tá, beleza, precisa ter um lucro ali. Talvez não tenha, talvez as pessoas se assustem, mas eu acho que não vão se assustar agora, porque agora eu acho que tá todo mundo nessa coisa de vamos botar mais porque a gente precisa ver até onde isso vai. E, né, é tipo uma fogueira que tá sendo alimentada, eu acho. Mas, realmente, daqui a um tempo pode ser que, beleza, todo mundo já botou bastante, já falamos de IA por aí uns 5 anos, não deu nada. Então, beleza, cada um foca no seu. E aí o Google tá focando no dele, a Microsoft vai focar lá na dela e vambora. Sabe? Tipo, talvez seja o caminho, né? Talvez não exista um grande futuro pra OpenAI, mas pra IA com certeza existe, né? Isso que a Ana tá falando é sobre ser um momento em que as pessoas estão receptivas e estão querendo que alguma coisa aconteça, isso certamente se traduz também nessa rodada de investimentos. Pô, 6.6, você não consegue isso toda hora, é coisa pra caramba. Mas demonstra justamente que, beleza, tem uma receptividade, o mercado tá enxergando alguma coisa. Eu fiquei me perguntando isso, né? Porque a gente já está se perguntando há um tempo o que vai ser. Sei lá, essas empresas, esses fundos de VC que não colocam dinheiro à toa nos lugares onde eles investem, devem estar vendo alguma coisa. Eu fiquei me perguntando o que eles poderiam estar vendo. A conversa mais frequente ultimamente no cenário de IA é sobre os tais dos agentes. O Bulon até comentou mais cedo, usou essa palavra no episódio. O que é um agente? É basicamente um bot. Eles não gostam que você use o termo bot, mas é basicamente um bot, vamos colocar assim. Obviamente mais avançado do que os bots que a gente tem hoje. Seriam sistemas capazes de compreender contextos e se adaptar a determinadas demandas e conseguir executar tarefas autonomamente. Então, isso poderia, assim, na teoria, ter aplicações desde empresas. Você vai criar um agente autônomo para cuidar, sei lá, dos seus clientes numa empresa específica de marketing, sei lá. Você vai automatizar um monte de tarefa, ele vai ver as suas demandas, as suas reuniões, as suas anotações, sem que você precise pedir, ele talvez já marque uma reunião para você, sem que você precise pedir, ele resume uma reunião para você, as suas anotações. Ele faz coisas dependendo do que ele está vendo ali dentro do seu contexto. Numa empresa seria assim, para usuários finais, ele se adapta ali ele vê os seus contatos no seu WhatsApp, ele vê as suas demandas, responde por você. Enfim, as possibilidades, estamos aqui no campo das possibilidades, são inúmeras e parece ser isso que não só a OpenAI, inclusive o próprio Sam Altman tem falado sobre isso, mas outras
outras empresas, várias startups têm sugerido no momento que, não, o lance que a gente precisa mesmo para dar para as pessoas, para dar pro consumidor final, são esses tais agentes, que é essa forma de você encontrar uma utilidade mesmo para essa tecnologia, que beleza, funciona no chatbots e tal, mas e quando ela se integra de fato à vida de uma pessoa, tipo, tendo acesso ao que você gastou, ao que você assistiu, às suas listas de compras, enfim, toda a gama de informações que nós temos sobre nós mesmos, né? Então, não sei, eu não sei se a OpenAI tem um pitch específico sobre isso para esses investidores, mas muita gente tem pitch sobre isso, assim, para conseguir investimento e colocar alguma coisa no mundo. Então, acho que essa palavra a gente vai ouvir bastante nos próximos tempos, agentes. Quando a gente pensa em agentes, a gente pensa no If This Then That, o Zapper, né, umas coisas que tem hoje, que são, se acontecer isso no lugar, então faça essa ação. Tipo, compartilha, se eu postar uma foto no Instagram, salva ela no meu Google Drive, saca? Pra fazer backup. Então, isso é o princípio dos agentes. Só que você colocando uma IA ali no meio, ela conseguiria executar operações mais avançadas. Então, tem um demo que rolou da OpenAI que o cara pede pro chatbot reservar um hotel no Japão. Ele não fala japonês, óbvio. Sim. O bot liga lá pro Japão, pega o telefone, liga e fala com o atendente do hotel, reserva o hotel, liga de volta pro cara e fala, reservei seu hotel, taraná, taraná, taraná. Gerou um mal-estar na sala, os repórteres falaram, porque ele não se identificou como um robô, né? Ele só ligou e conversou e tal. Aí ele ajustou lá e fez ele se identificar como robô também. Mas, ok, numa demo, você consegue fazer isso, se tudo der certo, não rolar nenhuma dificuldade ali, né, ele consegue reservar. Aí, avança para hoje. Estamos gravando, vou ter que dar a data, quebrar um pouco a mágica, estamos gravando na sexta-feira, dia 11 de outubro, e ontem, dia 10 de outubro, a Tesla anunciou o Optimus, um robozinho lá, que eles já estão falando há muito... Robozinho, não um robô, um humanoide, que eles estão falando há muito tempo já que vai ter e tal. Ele foi desenhado, ele foi projetado para fazer várias atividades no mundo real, né? Então, carregar pacotes, passear com seus pets, babysitting, né? Cuidar dos seus filhos, sei lá, deixar ele em casa sozinho cuidando dos seus filhos. Se você não tiver medo, você pode fazer isso. No evento, ele tava de bartender, servindo bebidas. Enfim, então basicamente aquele filme do Robin Williams, né? Se tornando realidade lá Como é que chama aquele filme? Eu sempre esqueço. O Bicentenário. E o preço que ele citou, que long-term price, né? Que eles estão imaginando que no futuro esse robô vai custar entre 20 e 30 mil dólares. O que é mais ou menos o preço do Tesla de entrada atual, que é o Model 3, tá? Se eu não me engano, tá na casa dos 30 mil. Era 35, acho que abaixou um pouco, né? Mas vamos dizer que seja aí na casa dos 30 mil dólares o Model 3 nos Estados Unidos. Aí já começa uma dica de preço de quanto custaria esse tipo de tecnologia. Mas a gente está falando de um humanoide no mundo real. Beleza. Sim. Corta para as empresas. Qual que é o principal motivo de você querer ter agentes que conseguem executar tarefas avançadas com uma precisão padronizada e em massa? É você aumentar a eficiência. Você colocar para ela fazer coisas que são de rotina, repetitivas, ou enfim, tarefas que te tiram do criativo, né? E isso tem um custo. E é um custo que é muito alto se você for ver a tarefa que está sendo executada, porque você precisa de alguém para ficar executando ali. Esse custo é o custo de salário, mão de obra. Qual que é a ancoragem de preço, então, para as empresas cobrarem nesse tipo de produto que aumenta a sua produtividade? Qual é a ancoragem que a gente tem hoje? É o seu custo com folha de pagamento, né? Então, isso já faz a gente imaginar que pode existir esse futuro onde, se a empresa OpenAI, por exemplo, conseguir com esses agentes desenvolver uma solução que realmente funciona e que se conecta com várias coisas e que tem menos problemas com a alucinação, e de forma que dá para as empresas adotarem, né? Ela pode cobrar das empresas um valor, talvez não o que as empresas gastam hoje com salários, mas sei lá, se ela cobrar 50% do que as empresas gastariam com salários, ainda assim é lucro para as empresas contratar esse serviço. E aí sim, talvez exista um pote de ouro em 2025, que é a previsão deles para lançamento dessas tecnologias, para a OpenAI.
talvez assim. Esse é um caso de uso que eu acho que deixa bastante claro o potencial da coisa, pelo menos na visão que os investidores teriam, assim. Nessa mesma matéria que o Mobilon estava citando, do Verge, que cita esse exemplo do cara da OpenAI que usa um agente ali para reservar um hotel em Tóquio, no levantamento deles diz ali que esses agentes de IA, as startups que estão com esse pitch, levantaram 8,2 bilhões de dólares de investimento no último ano. Certamente existe todo um hype em torno de IA, parece que existe um hype mais específico dentro do hype maior ligado a esses tais agentes. Então acho que talvez isso seja o que fez os investidores crescerem o olho e ficaram com aquele cifrão ali nos olhos igual desenho do Pica-Pau para colocar esse 6,6 bi na OpenAI agora. A adaptação disso para o usuário final, tudo bem, isso para empresas ficou bastante claro com o exemplo que o Mobs deu. Para o usuário final é que não está totalmente claro ainda, porque o que eu tô pensando para empresas têm contextos específicos. Elas fazem certas coisas que tudo bem. Por mais que haja cenários inesperados no caminho e nem todas as atividades econômicas seguem um script de passo a passo, né, que você pode sempre prever, ainda assim, empresas tendem a ter uma previsibilidade maior nas suas ações. Quando a gente vai para a vida das pessoas, talvez isso seja um pouco mais complicado. E nessa matéria do Verge até falam sobre isso, sobre esse desafio de fazer com que esses agentes entendam passo a passo quando você tem essas coisas inesperadas que acontecem no caminho. Quando muda alguma coisinha ali no contexto, eles ainda não estão prontos, né, no momento, né, estão sendo desenvolvidos, mas não estão prontos ainda, e esse é o principal desafio, né, torná-los capazes de circundar qualquer ruído na comunicação, qualquer ruído ali, qualquer mudança no passo a passo que eles têm que seguir. Então, acho que esse é o desafio técnico que eles estão tendo que ter agora para que isso faça sentido também do ponto de vista de usuário final. A pessoa que tem o seu celular e tem ali a API com um agente da OpenAI no iPhone, por exemplo, e, mano, sei lá, resolve minha vida hoje. Eu quero acordar mais tarde hoje, então responde meus e-mails, manda e-mail lá pra galera da reunião, sei lá, faz o roteiro do Tecnocast, alguma coisa do tipo. Aí seria útil, porque responde meus e-mails é meio, né, aí faz uma ligação pra mim, sei lá, são coisas que, sei lá, é legal pra uma demo, mas a gente precisa mesmo disso no dia a dia, saca? Mas, tipo, faz o meu roteiro, aí a gente tá falando de um trabalho, né, executado. É um trabalho. Aí sim. Faz o roteiro pra eu não fazer igual, porque aí eu garanto que eu não vou ser substituído pela IA, entendeu? Faz o roteiro pra eu ir em outra direção. Mas veja, por exemplo, o processo que a gente tem aqui de roteiro, né? Termina aqui essa gravação, geralmente, eu e o Josué, a gente grava caixa postal e tal, a gente senta e começa a conversar sobre as coisas que aconteceram na semana, outras coisas que estão no nosso radar, às vezes coisas que a gente viu há meses e vai coletando ali, junta mais uma e vai montando uma pauta, né? E a gente bate um papo, um aquecimento, e nesse aquecimento a gente vai desenhando caminhos pra conversa de um possível Tecnocast. Aí beleza, aí o Josué fica com a parte pesada, que é ir lá fazer toda a pesquisa, levantar os dados, estruturar isso em um formato, pra daí a gente trazer aqui e ter essas informações na mão na hora que a gente estiver conversando, né? E, enfim, ter um caminho pra conversa. Esse trabalho, se eu pudesse fazer essa mesma conversa com uma IA virtual e da mesma forma que o Josué foi treinado e se desenvolveu também, né, e eu também na produção do Tecnocast, a gente conseguir treinar uma IA, aí bacana, porque daí a gente vai ter essa conversa com uma IA e fala, beleza, prepara pra nós aí. Enquanto isso, a gente já prepara também um formatinho menor pra gente fazer no Instagram, um outro formatinho pra gente fazer no YouTube, um outro pra não sei do que lá. E aí, o que eu e o Josué vamos fazer basicamente é só pensar, né? Tipo, o que seria legal, o que os seres humanos achariam interessante, de fato. E a IA vai ficar com esse trabalho que toma muito tempo, mas depois ela volta pra gente e a gente tem o trabalho criativo, que é apresentar, dialogar com a audiência, trocar ideia, né? Então, a IA daria essa base pra gente. Mas tá muito longe ainda quer dizer, é difícil olhar porque é exponencial, né? Mas hoje não dá pra fazer, tá? Difícil imaginar que com a tecnologia atual não seria possível. Tá muito longe, mas nem tanto, porque a gente já fala disso há um tempo. Em 2018, o Google lançou o Duplex, né? Que era aquele de ligar para os lugares e marcar salão de beleza, etc. 2018, já tem o quê?
6 anos. Então, já muita coisa foi desenvolvida. E naquela época, com o Google fazendo aquilo, não foi possível e não teve aquele hype todo. Hoje, uma empresa vir do nada, ganhar ali fazer o nome dela, né, ali basicamente, e todas as empresas estão vendo potencial e estão botando dinheiro nisso. Então, eu imagino que a gente tá muito mais perto do que a gente pensa, assim. Eu acho que não é à toa esse hype, esse investimento. A gente tá muito perto, eu acho, que pra chegar numa coisa acionável, né? Os chatbots, o ChatGPT tá bem legal, assim, cada vez mais. Obviamente tem os humanos têm que aprender a usar também, né? É uma coisa que não é tão simples. Então, assim, as coisas elas estão evoluindo muito rapidamente. Eu acho que o tempo não é como... acho que não vai demorar mais 6 anos, saca? E é aquilo, né? A meta do 2025 já é ano que vem. Não sei se vai estar... assim, como eles imaginavam. Mas eu imagino que, sei lá, não vai demorar 6 anos pra gente tá tendo outro tipo de conversa sobre isso, sabe? Não sei nem se a gente vai estar tendo a conversa ou se vai ser nossos avatares aqui tendo essas conversas, mas tá muito rápido, então acho que vem aí uma coisa muito interessante. Agora, a gente falou muito sobre contexto, né? Agentes entendendo contextos. É de uma outra natureza, mas tem uma outra tecnologia do Google que, pra mim, tem sido mais útil do que qualquer chatbot no momento. Eu já comentei aqui internamente que é o Notebook LM, que é basicamente contexto. Você dá um conjunto de informações pra ele, pode ser um link para um site, pode ser um PDF, pode ser um vídeo no YouTube. Ele vai analisar essas informações e você pode fazer perguntas pro Notebook LM e ele procura as respostas nesse material que você deu pra ele analisar. Cara, é muito interessante, assim. E eu fui testar já mais macaco velho sabendo que alucina. Então, quando eu fiz uma pergunta sobre... Eu joguei um relatório financeiro da Intel. Fiz algumas perguntas pra ele e nas respostas que ele gera, ele coloca links como se fossem notas de rodapé. E quando você clica nesses links, ele remete ao texto original. Então, dá pra ver de onde ele tá tirando aquela informação. E, pelo menos em todos os exemplos que eu consegui coletar nos testes que eu fiz, não alucinou nenhuma vez. Então, falando de contexto, o Notebook LM já entende contexto muito bem, cara. É um tanto assustador, eu acho. Eu já, pra pegar ideias pra Tecnocasts, eu já coloquei vários textos, e aí o que eu faço eu rascunho as minhas ideias antes, e aí eu peço pra ele olhar todos os textos que eu coloquei e... Cara, me sugere um roteiro aí com alguns tópicos pra uma conversa num podcast de tecnologia. Muitas vezes ele coloca coisas parecidas com o que eu coloquei, mas às vezes ele coloca coisas que eu não notei. E às vezes eu coloco coisas que ele não coloca. Então, disso já saiu episódio do Tecnocast. Então é isso aí. É tipo um brainstorm, né? Você vai complementando, né? Às vezes ele dá uma ideia, você, em cima do que ele trouxe, você tem outra ideia e você consegue ampliar o escopo daquilo. Exatamente. E aí sai um episódio inteiro. Então assim, em termos de entendimento de contexto, pra mim a ferramenta que eu achei até o momento mais impressionante mesmo, assim, de funcionar muito bem em todas as vezes que eu usei, foi o Notebook LM. E agora ele já tem uma outra funcionalidade que ele cria podcast. Eu não testei essa ainda, porque eu vou ficar com medo. Opa! Mas ele cria um podcast em cima de um certo material que você coloca lá. Então, tipo, cara, gera um podcast, uma conversa entre duas vozes, tá, que ele cria em cima das informações que estão nesses documentos aqui. Então, você pode aprender coisas novas. O episódio, tipo, ele cria as pessoas falando. O áudio, Ele cria o áudio, Ainda não testei, mas ouvi... É legal pra você, assustador. A gente podia fazer um de teste. Nesse ponto, também tem um modelo da OpenAI, né? O O1, que é um modelo novo, e tem uma diferença significativa do GPT-4o. O GPT-4o, ele é esse modelo preditivo. Ele é treinado com um corpus muito grande ali de tokens, de documentos. E aí, quando você está fazendo uma pergunta, ele identifica o contexto, ele quebra em tokens o que você falou, e a partir desses tokens ele vai gerando os tokens de resposta, né? Simplificando muito a explicação aqui, tá? Mas ele não está checando o que ele está falando. Uma vez que ele cuspiu, já está lá. Por isso que é muito difícil ele respeitar instruções de limites. Por exemplo, no máximo X palavras. Porque uma vez que ele está cuspindo, ele já cuspiu para contar a quantidade de palavras, né? Então, tipo, ele não sabe, ele não consegue fazer essa conta direito. Então, tem vários erros que acontecem por conta disso, assim. Já o modelo O1, ele funciona um pouco diferente. Ele foi treinado em lógica. Ele tem um treinamento extenso em pensamento lógico.
Então o objetivo dele é entender lógica das coisas e resolver lógica. E daí no momento que você manda um prompt para ele, em vez dele estar gerando a resposta para você, ele tem etapas onde ele está pensando, ou seja, ele gera uma resposta sem te mostrar, aí ele avalia essa resposta, ele gera outra, ele avalia. Então é uma coisa mais de lógica, né? E aí no resultado final ele te traz a melhor opção ali, combinando os resultados ou resolvendo os passos, né? Enfim, e aí tem a versão mini, que a versão normal, ela tem todo o conhecimento dela embutido, e a versão mini, ela te entrega mais a parte de lógica, não tanto conhecimento. Se eu não me engano, nem tem, não sei como é que é exatamente, não testei a mini, que é a que está disponível publicamente. Mas a versão O1 normal, eu já usei bastante aqui também para mexer com Python no TB. Enfim, então esse modelo muda bastante coisa. O problema é que ele é ainda mais pesado, né? Até, por exemplo, numa API, se você coloca a API do modelo normal, GPT... OpenAI, pelo amor de Jesus Cristo, muda o nome dessa coisa, eu não tô conseguindo lembrar aqui pra conversar. Por favor. Acho que até o nosso ouvinte tá confuso. É o evento modelo... Microsoft aí. O ChatGPT, vamos falar assim, o ChatGPT, ele já é pesado e já tem um custo alto. O ChatGPT, vamos falar assim, se você pluga na API para usar ele te gera os tokens e cobra por esses tokens que ele gerou. O outro modelo não tem como saber quantos tokens você está gastando, você não tem como pagar por token, porque ele está gerando um monte de coisa até ele te cuspir o resultado final, saca? Então é uma coisa muito diferente e realmente é uma coisa que é completamente diferente do que está acontecendo no mercado hoje de IA no geral. E é só a primeira versão. Só que também é muito mais pesado, tanto para treinar quanto para usar no final das contas, saca? Para o usuário final. Então temos um problema aí de tecnologia ainda maior do que o problema que já existia, né, para operar esse modelo de linguagem. O executivo da OpenAI citou que ele tá confiando muito na lei de Moore, né? Confirmam. É só o que dá pra fazer, cara. Fé. Vagabundo transformando o bagulho em átomo, né, cara? Tipo, pelo amor de Deus, tem que funcionar. Mas é difícil, né? Porque já tá muito pequeno, sei lá. Se fosse 10 anos atrás, ainda dava pra falar que, ainda tem muito caminho pela frente. Realmente é um desafio grande aí para as empresas de hardware. Mas é um desafio que o Jensen Huang tá adorando, né? E os acionistas da NVIDIA também. Nesses exemplos que a gente citou, o notebook LM, o O1, enfim, essas coisas novas da OpenAI e tal, a gente percebe que, de novo, tem um potencial grande, funciona muito bem nos testes que a gente fez, mas ainda assim é algo um pouco mais restrito. Não é algo que necessariamente faria sentido para um público mais amplo. Faria sentido se você conseguisse embarcar isso em algum lugar, algum dispositivo que as pessoas já usam, etc. E aí a gente tem todas essas perspectivas de fabricantes no futuro permitindo isso. A Apple já sinalizou nessa direção e outras provavelmente devem fazer isso. Mas nessa ideia de embarcar esses sistemas em algum lugar, tem a última parte dessa conversa, que é a que eu acho mais curiosa, que vem de um rumor que já estava circulando há algum tempo, de que a OpenAI estaria com uma parceria com Johnny Ive. Johnny Ive, ex-designer da Apple, é um nome muito importante no desenvolvimento de produtos que talvez você já tenha ouvido falar, iPod, iPad, iPhone. Então, assim, um nome que é realmente importante nesse segmento de produto. De ter um eletrônico ali de consumo que as pessoas usam. Então, é esse cara e recentemente, faz pouco tempo, isso foi confirmado. O próprio Ive, ou então acho que o sócio dele na empresa dele, que chama Love From, confirmaram que há sim uma parceria em andamento. Havia alguns outros rumores na época, quando começou a sair essa conversa, que eles estavam trabalhando no que seria o iPhone da IA, seja lá o que for isso, e que o Masayoshi Son, que é CEO do SoftBank, teria colocado $1 bi nessa brincadeira. Enfim, a pessoa quando é bilionária, realmente, acho que eu quero ver o iPhone da IA. O que é $1 bi, né? Pois é. Tranquilo. Isso é rumor, nada disso foi confirmado, essa parte do SoftBank, mas a parceria, pelo visto, já é algo confirmado. Embora o produto não se saiba nem o que ele vai ser no momento. Ainda está sendo planejado, né? Ainda está sendo figured out, para usar a linguagem que eles utilizaram. E o que eu acho interessante, jogaria para vocês, a gente viu tentativas de criar AI gadgets ao longo desse ano. Falamos disso no começo do ano, até com algum interesse ali sobre o AI PIN, sobre o R1, e como nós vimos, deu num belíssimo nada, né?
O R1 sequer é inteligência artificial. É um Android lá rolando. E o AI PIN, ou IPIN como nós chamamos no Brasil, assim, ele não funciona, basicamente. Eles estão tendo prejuízo atrás de prejuízo. Inclusive o AI PIN tem investimento do Sam Altman, CEO da OpenAI, então a conversa meio que volta pra isso. Mas e aí? Agora a gente tem o Johnny Ive, que é um cara que entende de produto. O que vocês acham que dá pra esperar disso? De produto, né? Ok. A gente podia fazer um bolão, cada um aposta num produto, né? E aí quem ganhar, o mob paga alguma coisa. Gostei. Acho que devemos fazer isso. Mas eu tenho dois chutes. Um é o mais óbvio, que é óculos, né? Eu acho que ou vestível, e se eu for apostar no vestível vai ser um óculos. E a outra opção que eu chutaria, carro. Carro? Chutaria carro. Mano. Com uma IA inteligente o suficiente ali pra... Porque, assim, nunca foi, né? A IA de carro é um troço, assim, terrível e horroroso. E aí eu chutaria carro. Ou óculos ou carro. Esse é o meu É bom que são coisas bem próximas, assim. Eu entendo. Óculos ou carro. É difícil chutar, né? Mas acho que o que casa com a ideia é um robô humanoide, sim. Óbvio que não acho que eles começariam por isso, mas... Falando de uma interface para ligar ao mundo real, né? Ou um robô humanoide ou qualquer coisa que sirva de assistente no mundo real, assim. Porque um colar é grande coisa. Eu não quero ficar falando com um colar na rua, né? Enfim. O problema dos produtos que apareceram não é só o problema de usabilidade, é o problema de conveniência também, né? Mas você acha que as pessoas comprariam um robô humanoide? Eu compraria um robô humanoide. Isso? Caraca, Deus me livre! Demais. Eu não compraria um robô humanoide. Eu tenho muito medo dessas coisas. Eu tinha medo de boneca quando eu era pequena. Tipo, aquelas bonecas do tamanho da gente. Imagina um robô. Eu acho que as pessoas teriam uma resistência do tipo, caraca, o que isso pode fazer comigo? Ana, imagina que você é rica. Aí imagina... Só classe média alta já tá bom, vai. Imagina que você tem classe média alta. Vamos lá. Aqui no Brasil você financia o seu robô próprio lá no carnê do baú. Meu robô, minha vida. Boa. Me roubou minha vida quase, né? Enfim, você tá lá, aí você quer chamar seus amigos pra vir na sua casa, curtir um rock, tomar uma breja, pá, ficar de boa. A graça que você vai fazer com todo mundo de ficar chamando o robô pra servir a galera. Faz um drink pra nós, faz um sanduba pra nós, pede uma pizza pra nós, dança o tchan pra nós. Você vai fazer muito sucesso, cara. Isso, você vai humilhar o robô até ele se revoltar, tá ligado? Ele vai, com certeza, a revolta das máquinas vai começar aí. Jamais. Nem aqueles cachorros eu teria, porque eu já tenho pena, né, de como eles são tratados. Mas acho que o ponto é esse, as pessoas iam querer muito, ia ter muito status em ter um robô. Ia ser um status, assim, tão grande ou maior do que ter um Camaro amarelo aqui no Brasil, né? Essa coisa ridícula que virou status aqui no Brasil. Josué teria um robô? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Mas por medo? Eu acho que tem algo... Tava pensando sobre isso esses dias. Tem algo de muito bizarro em você ver coisas de ficção científica deixando de ser coisas de ficção científica. Mais do que isso, tem algo de muito bizarro em você ver coisas que são inspiradas em ficção científica, que parecem ser de ficção científica, tipo os robôs lá da Tesla. Eles parecem saídos de um filme, saca? Então, tipo, é ficção gerando realidade. Tem meio que um Uncanny Valley particular meu que é isso. Eu acho meio esquisito, assim. Mas eu não duvido... que venha a funcionar um dia. Eu já duvidei mais disso, achava que não seria viável, mas eu não duvido mais que isso possa existir um dia. Acho que no mínimo eu não adquiriria as primeiras gerações. Vamos ver como é que o sistema tá rodando, né? Se eles estão ferindo seus donos e, enfim, toda essa coisa. Mas voltando pro Ive e tal, é muito engraçado porque eu não consigo imaginar o que poderia ser. E isso já diz muito não só do momento de consolidação tecnológica que a gente tá, mas eu acho que também do quão frustrante foi ver essas duas tentativas, o AI PIN e o R1, naufragarem completamente. Assim, tipo, eu não tava super empolgado, caraca, mas eu tava interessado em ver até onde ia, né? E não foi a lugar nenhum. O AI PIN tem a questão de não ter uma tela, ou tinha aquele negócio que ele projetava na sua mão, que é uma ideia que desde o início me parecia ruim, mas ok. Ruim, O R1 tinha uma tela, então nesse sentido ele lembrava um pouco mais o celular, então seria uma transição um pouco mais amigável, em teoria, na minha cabeça, para alguma outra coisa. Porém, enfim, não funcionava de qualquer forma. Então eu não consigo imaginar qualquer outra coisa, com tela ou não, eles poderiam criar para ser um iPhone da IA. E
me veio à cabeça que talvez eles estejam criando só um iPhone, sabe? Só um novo celular. Não sei, tô chutando aqui. Talvez seja algo decepcionante, muito decepcionante, mas que tenha, assim, mais no qual a IA funcione tão bem quanto poderia funcionar, sacou? Eu não sei se o IVE poderia fazer um iPhone para outra empresa. Não iPhone, tipo um smartphone, quero dizer. Um celular. Sim, não, um celular, digo. Eu não sei se ele poderia. Talvez ele não... questão... eu não sei, eu tô imaginando que ele deve ter alguma amarração com a Apple, saca? Pode ser. Não é possível. Provável. Que a Apple não tenha costurado um contrato ali de, tipo, você tá saindo, mas você não pode por, você não vai pra Microsoft reviver o Windows Phone, né? Exatamente, Tipo, o que você fez aqui, você não pode fazer em outro lugar. Ele deve ter algum NDA ali, porque não é qualquer executivo, é o IVE, saca? Então acho que podem ser os smart brincos que vão... você vai conversar com eles vão falar as informações no seu ouvido. Sei lá, mas assim... De mais factível hoje, eu acho que o primeiro chute da Ana, que são os óculos, eu acho que já vimos aí, no episódio da semana passada, ouçam quem não ouviu ainda, já vimos aí que tem um caminho, a tecnologia existe, um cara que entende de design, que é o IVE, certamente faria alguma coisa que as pessoas se interessariam. Ainda assim, é bizarro, eu tenho dificuldade de imaginar qualquer coisa nova, assim, mesmo colocando a minha imaginação de ficção científica pra funcionar, sei lá, só consigo imaginar... comunicação por holografia, assim, saca? Mas, tipo, não tem como aquilo existir barato pro consumidor final, pelo menos não por enquanto. Então, sei lá, eu acho que vai ser poderia ser um smartphone novo, caso ele não tenha nenhum NDA, ou então um óculos eu acho que é o chute mais seguro, assim. Aí o cara vai lá e lança um carro. Eu quero muito que lance, que aí eu vou ganhar o bolão e aí eu quero só ver quem o mobilão vai me pagar. Eu nem concordei com então, os ouvintes estão aqui de testemunha, o mobilão se compromete a comprar o OpenAI Car. Eu quero o carro. Boa, se for o carro, vai ser o produto que for lançado, seja ele qual for. Se for um robô então humanoide, a gente te paga o robô humanoide. Tá bom, então... então eu aceito. Se for o carro, eu vou lá comprar o carro, trago o carro. Perfeito. Fechado. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, você acha que a solução pra OpenAI vai sair das mãos do Johnny Ive? Será que esse produto que ele tá criando vai gerar receita pra empresa? Ou será que vem dos agentes? Tá previsto pra ser lançado em 2025 esse recurso mais avançado aí? Será que entrega um nível de autonomia maior pros usuários, pras empresas e funciona mesmo, né? Conta pra gente também qual produto você acha que o Ive tá desenhando nesse momento e testando lá nos headquarters da empresa dele de design para OpenAI. Manda lá pro caixa postal Tecnocast no Telegram ou então pro WhatsApp, o link do grupo tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, agora de fato, né, porque o Twitter voltou, eu sou @mobilon, @Josué de Olive no Twitter e Josué de Olive _ no Threads e @a_ na Marx. Este Tecnocast vai ficando por aqui e voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua.